A paz de Cristo Jesus. Gostaria de trazer uma breve meditação sobre a inclinação para a carne e a inclinação para o espírito. Gostaria de trazer aos irmãos uma compreensão principalmente de Filipenses capítulo 2, quando diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo fala do cuidado que nós temos que ter, assim como Judas escreve na carta, no versículo 3 e 4, que nós devemos batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Porque certos indivíduos se introduziram no meio cristão para arrebatar então pessoas que poderiam ser salvas, mas que por uma displicência e pelo não cuidado que a própria palavra manda ter com as Escrituras, acabaram se perdendo. Então o apóstolo Paulo ele vai trazendo algumas orientações sobre o cuidado que nós temos que ter para não nos iludirmos com as coisas que, quanto mais se aproxima o tempo e quanto mais se aproxima o fim, como o apóstolo Pedro fala na primeira carta, no capítulo 4, no verso 7, que o fim de todas as coisas se aproxima. Então é necessário que nós venhamos vigiar e sermos sóbrios a bem das nossas orações. A oração hoje ela tem que ser de uma forma que, dentro de um entendimento do período em que nós estamos vivendo, em que a apostasia, em que o fim dos tempos, em que toda a aglomeração para o surgimento de uma nova ordem mundial, de um sistema mundano, onde se as pessoas não estiverem inseridas nele, elas ficarão então abandonadas e elas ficarão sozinhas contra tudo aquilo que elas admiram e contra tudo aquilo que tem brilhado nos seus olhos e subido ao seu coração. Então o apóstolo Paulo fala que nós devemos tomar cuidados como cristãos. Por isso que temos que ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Uma unidade na fé cristã. Quando se fala de ecumenismo, esse ecumenismo mundano, é um dos pilares do anticristo e uma força da nova era, da nova ordem mundial, dessa nova sociedade que definitivamente está excluindo o Deus da Bíblia de suas vidas, como fala em Gênesis capítulo 11, no verso 1, que toda a população global tinha um só idioma, falavam uma só língua, representando aquilo que viria dentro de uma torre de Babel moderna, que seriam as redes sociais e o mundo globalizado, como está escrito em Apocalipse capítulo 17, verso 12 e 13, que teriam eles um só pensamento e entregariam todo o poder que possuem à besta. Ou seja, o mundo todo interligado dentro da palavra mandala, que é uma palavra hindu, que quer dizer o homem e o cosmo interligado. O homem é a sua própria divindade, excluindo o Deus da Bíblia. Por isso que quando toda a palavra, e aí de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11, mostra a rebelião humana, que é o que aconteceria nos últimos dias. Toda a população global unida em um só pensamento, e esse pensamento é excluir o Deus da Bíblia. Por isso que fala que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, muitos cairiam da fé bíblica, por obedecerem a ensinos de demônios e a doutrinas de homens. Se recusariam a dar ouvidos à verdade, voltando-se a fábulas. Se recusariam a ouvir os preceitos da palavra de Deus, que coloca regras. E essa nova proposta dessa nova ordem mundial é que você é o seu próprio Deus, você é a sua própria divindade, e não precisa então ter regras para viver. Sendo que a Bíblia, 20% dela contém regras. É Deus quem decide como quer ser adorado. É Deus quem estipula a sua palavra. Então quando a palavra diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual não julgou por usurpação ser igual a Deus. Ele não teve apego à sua posição de Deus, ele antes se esvaziou, assumiu a forma de servo e foi achado em figura de semelhança humana, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O apóstolo Pedro fala lá em 1 Pedro 2,21 que Cristo veio para nos dar exemplo. E esse exemplo foi de abnegação. Esse exemplo é quando diz lá em Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles já é o reino dos céus. Esse reino dos céus é o basileia do grego, que quer dizer agora um novo domínio, em submissão a este rei.
E isso quando Jesus menciona essa abnegação que nós temos que ter, ele fala que tudo aquilo que pode nos afastar da verdade, da palavra, se o teu olho te faz pecar, se a tua mão te faz pecar, ou se o teu pé te faz pecar, corta-os, arranque-os e lance-os fora. É melhor você entrar no céu de uma forma privada de algumas coisas do que você com tudo isso ser lançado no fogo do inferno. Então a Bíblia fala isso, sobre a inclinação da carne e a inclinação para o Espírito. E aí eu gostaria de acompanhar um pouquinho com os irmãos aqui em Romanos 8, quando diz, no versículo 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. E qual é essa inclinação? Essa inclinação é exatamente aquilo que o apóstolo João fala na primeira carta, no capítulo 2, no verso 15. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque as coisas que há no mundo, tais como a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, renegam a Deus. Concupiscência é um desejo desenfreado. Concupiscência da carne, libera-se a carne para toda a sua corrupção. Concupiscência dos olhos, não poupa os olhos de tudo aquilo que quer, de tudo aquilo que deseja, e sem se importar se isso agrada a Deus ou não. E como nós sabemos o que agrada a Deus ou não? Jesus fala em João 5,39, examinai, pois, as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Nos últimos dias, mais aceleradamente, seriam caracterizados por uma aglomeração de profecias se cumprindo diante dos nossos olhos. Sem falar da nação de Israel que voltou em 1948, cumprindo o Vale de Ossos Secos, um exército que se coloca em pé numeroso, que é toda a casa de Israel, que seria o número de judeus voltando à Terra Santa depois de 2000 anos, como fala em Oséias capítulo 2, no capítulo 6, verso 2, 2 dias nos castigarás e no terceiro dia nos revigorarás e viveremos diante de ti. Como o número de judeus, como está escrito em Jeremias 30, 19, não serão jamais apoucados. Como Isaías 35, que fala que o deserto ia florescer, e hoje nós vemos a nação de Israel como o maior exportador de hortifruti do mundo, os maiores professores de tecnologia, a segurança de Israel, um exército poderoso. Zacarias 12:2, e farei de Jerusalém um cálice de tontear para todas as nações em redor. A mobilização da Rússia, da China e do Irã, cumprindo Ezequiel 38 e 39, Apocalipse capítulo 9 e capítulo 16. O Irã como sendo a antiga Pérsia, todos se voltando contra a nação de Israel. E em qualquer noticiário da televisão que nós vemos hoje, ou das redes sociais, ou seja de que veículo de comunicação que seja, nós vemos a China, a Rússia e o Irã juntos contra Israel. Nós vemos Israel sendo preservado depois de 2000 anos, como está escrito em Jeremias 31, 35. Nós vemos a parábola da figueira, que é a principal profecia. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam. Sabei que está próximo o verão. Então nós vemos a proximidade de todas as coisas, o número de profecia, a aglomeração, o ajuntamento de profecias seria um céu nublado, como o Senhor Jesus disse lá em Lucas, capítulo 12, versos 54 a 56, que as pessoas sabem olhar para o tempo e ver se vai chover ou se vai fazer frio, mas chama de hipócritas aqueles que não conseguem discernir o aspecto do tempo. Então, nos últimos dias seria caracterizado por um esfriamento com relação à palavra de Deus, onde diz que os homens seriam amantes de si mesmos, seriam desafeiçoados, tempos trabalhosos, atrevidos, desobedientes aos pais, irreverentes, sem amor, sem feição natural, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E Tiago fala que a amizade do mundo ela é inimizade contra Deus. Então, se nós olharmos, por exemplo, no versículo 1 de Romanos 8, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Essa palavra, esse termo em Cristo, ocorre mais de 100 vezes no Novo Testamento. É porque quando as pessoas param de olhar para a palavra, elas se corrompem. Jesus fala em João capítulo 15, verso 5, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Assim como os ramos não podem produzir frutos por si mesmos, sem mim nada podeis fazer, se não estiver ligado à videira. E esses frutos não é o que essa igreja moderna está apresentando, como sendo algo que é para a própria pessoa. Eles mentem com relação à palavra, eles distorcem a palavra, como ontem eu estava vendo um vídeo onde uma pessoa de uma igreja grande
colocando um símbolo de uma cruz e que a pessoa deve levar toda a dívida que ela tem de banco, ou seja lá do que for, para colocar naquela cruz. Isso é um pecado, isso é uma blasfêmia, porque a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, verso 14, que tendo cancelado o escrito de dívida que estava no nosso meio, e que de certa forma era nos prejudicial por meio das suas ordenanças, ele removeu inteiramente do nosso meio e cravou na cruz. Porque a lei mosaica, ela reforçava o pecado. O pecado estava no mundo, mas a lei não estava para apontar o que era pecado. A lei veio para reforçar o pecado e mostrar a nossa iniquidade, a nossa transgressão, a condenação para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Jesus, então, com o seu sangue na cruz, ele remove tudo isso e crava na cruz, nos trazendo a salvação gratuita. Então eles distorcem o direito. Então estar em Cristo é produzir frutos para Deus, frutos dignos de arrependimento, de vida com Deus. Quando não há isso, quando não há essa pregação concisa, como dizem em Provérbios 29, 18, e por não haver pregação, por não haver profecia, o povo se corrompe. Então há corrupção, e por isso há o afastamento da palavra. Por isso que no Salmo 119, 130 está escrito que a exposição da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. Então, em Cristo é estar voltado para a palavra. Quando não estão voltados para a palavra, eles abandonam o aconselhamento da palavra de Deus. Jesus fala em Apocalipse capítulo 3, verso 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Só que as pessoas, elas não querem ouvir o aconselhamento bíblico. E elas passam então a viver na vaidade dos seus próprios pensamentos, como está em Colossenses capítulo 4. Abandonam a palavra de Deus. Não tem mais o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que foi de se esvaziar para servir, e acabam então a abraçar, a aderir a essa nova ordem mundial, esse novo sistema que está sendo introduzido no mundo, e que pregadores antigos já falavam isso, mostrando o que a Bíblia dizia, e muitas pessoas davam risada. Só que hoje nós estamos vendo diante dos nossos olhos que cada vez mais se aproxima esse tempo. E como diz no Salmo capítulo 2, verso 1 a 5, os reis da terra se revoltam contra Deus e dizem: rompamos de nós as suas algemas. Nós não queremos ser guiados pela palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus dá risada dessas pessoas. Então, que se inclinam para tudo o que o mundo lhes propõe. Tudo que as pessoas veem, elas são inclinadas para isso. E Jesus disse em Mateus 4, 10, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Satanás mostra para Cristo tudo aquilo que muitos cristãos estão caindo: dinheiro, poder, sensação de divindade. As pessoas estão ignorantes quanto aos preceitos bíblicos. Estão como o jovem rico, estão como Marta, estão como Herodes, o tetrarca, que foi ver quem era Jesus apenas por desencargo de consciência. Marta estava preocupada com muitas coisas. O jovem rico estava pegado àquilo que tinha e não queria abandonar. O outro, Herodes, o grande, ele queria ver Jesus para adorá-lo, uma falsa adoração apenas para querer pegar aquilo que lhe convinha. Então, Tito capítulo 2, verso 11, fala que a graça de Deus se manifesta salvadora a todos. A graça de Deus se manifestou há 2000 anos atrás. E ela veio para nos educar através do ensino da palavra de Deus, e mostra que todo esse ensino vai nos levar a renegar as paixões mundanas, tudo aquilo que nos afasta de Deus verdadeiramente, e nos apoiar naquilo que realmente edifica para a salvação. E aí nós devemos então viver no presente século, justa, sensata e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a qual o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo se deu a si mesmo para gerar, para promover um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Medite na palavra de Deus. Não tenha cuidado das coisas do mundo. Viva normalmente, porque nós estamos ainda neste mundo. O apóstolo Paulo disse, Jesus disse: não peço que os tire do mundo, não peço que os impeçam de viver no mundo, tem que viver, mas que os livre do mal. Esse mal é a inclinação para a carne. Esse mal é quando Jesus diz: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse mal é o outro caminho que Deus coloca para que você possa escolher, pela capacidade que Deus proporcionou ao ser humano, porque tudo vem de Deus, para decidir entre o bem e o mal, entre a morte e a vida. E o Senhor diz: escolha o bem para que vivais. Deus abençoe.